acaba esquecendo. Pronto, já coloquei para gravar. Amores, espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Estamos começando aí uma nova semana, né? Na verdade, começamos na data de ontem e hoje seguimos aqui com a nossa aula. O que é que a gente vai estudar hoje? Nós estudaremos uma das espécies de intervenção de terceiros. Uma espécie extremamente importante. Lembram? Nós já havíamos conversado sobre isso. São 5 espécies de intervenção de terceiros com o CPC 2015. A oposição é uma espécie, a assistência é outra, a denunciação à lide é outra, o chamamento ao processo é outra espécie, e o amicus curiae. O que é a intervenção de terceiro? Amores, nós poderíamos dizer que a intervenção de terceiro é justamente, e aí a própria nomenclatura nos remete, alguém que não fazia parte originariamente do processo, um sujeito que vai ingressar agora como um terceiro. Por que como um terceiro? O primeiro seria a parte autora, o segundo, a parte ré. Portanto, por vezes ele não é autor, ele não é réu, mas porque ele tem um interesse no feito, no processo, porque ele está sendo prejudicado ou pode vir a ser prejudicado, ele requer o seu ingresso no processo como um terceiro. Portanto, a gente está tratando das... Primeira coisa que vocês têm que anotar, tá? Para poder não se perderem. E aí é importante pegar papel, caneta na mão, para entender aonde é que a gente está. Nós já tratamos do litis consórcio, lembram disso? Litis vem de lide, consórcio de agrupamento de pessoas, ou seja, no litis consórcio nós temos uma pluralidade de partes. E aí eu já disponibilizei até no canal do YouTube, o meu canal do YouTube, e também no Google Classroom, o litis consórcio parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6. É importante que vocês assistam todos, se é que já não assistiram. O que a gente vai tratar hoje? Bom, hoje, e aqui eu estou escrevendo no chat, por isso aproveitem também para escrever e irem acompanhando. A gente está tratando de intervenção de terceiros, tá? Isso é muito importante, intervenção de terceiros. Ao todo, são 5 espécies, ok? 5 espécies. Quais são essas espécies no CPC 2015, no Código de Processo Civil 2015? Bom, a gente tem a assistência, denunciação à lide, olha a Pro aqui escrevendo do ladinho, denunciação à lide, chamamento ao processo, ok? Chamamento ao processo, o amicus curiae, que se escreve assim, amicus curiae, amicus curiae, e a oposição. Contem comigo, 5, tá vendo? Assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, amicus curiae e oposição. São atualmente essas 5 espécies de intervenção de terceiros. Isso quer dizer que a gente vai ter que estudar uma por uma, ok? Uma por uma. Qual é a espécie de intervenção de terceiros que a gente vai estudar hoje? A assistência. Bebês, hoje nós iremos estudar a assistência que está prevista justamente no artigo 119 e seguintes do CPC 2015. E aí eu estou falando do 119, 120, 121, 122, 123, tá bom? Você verifica todos esses artigos que versam sobre a assistência. Em primeiro lugar, vocês têm que entender qual, a gente já sabe a assistência, já sabemos
já entendemos o cabimento legal, a previsão normativa. Você vai desde o artigo 119 e vai seguindo até o 123 do Código de Processo Civil. Agora a gente tem que entender a finalidade. Para que zorra serve a assistência? Por isso que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês qual é a finalidade. Afinal de contas, com o que é Luiz, Tassiana, Jussara, Luciana, Carolina, Cleia, com o que é que a assistência ela se preocupa, bebê? Por que que alguém ingressa no processo como assistente? Ó, chega a arrepio o pelinho. A assistência ela tem uma finalidade, é simples. Na assistência, você vai colocar que o assistente, aquele que está assistindo, o assistente, ele luta pela vitória do assistido no processo. Vamos anotar primeiro e daqui a pouco eu te explico. Você vai anotar. Finalidade. Escreve aí, por favor. Finalidade. O assistente luta pela vitória do assistido, ok? O assistente luta pela vitória do assistido no processo. Então, observe. Eu posso ingressar no feito como assistente? Posso. Mas qual é a minha finalidade? Qual é o meu objetivo? É que a parte que eu estou assistindo, ela se sagre vencedora. Ela se saia como uma vencedora daquele processo. Razão pela qual eu quero que vocês entendam que o assistente é o terceiro que vai ingressar no processo para assistir, auxiliar, ajudar, colaborar uma parte. Pode ser a parte autora ou pode ser a parte ré. Beleza? Então, o que faz o assistente? O assistente ele vai ter que escolher um lado. O assistente ele vai ter que escolher uma parte. Ou ele está do lado da parte autora, ou ele está do lado da parte ré. E ao escolher o lado, ele vai fazer de tudo do ponto de vista legal para contribuir para que aquela parte se sagre vencedora. Então, posso ser assistente da parte autora? Pode. Posso ser assistente da parte ré? Pode. Amores, vem a segunda situação. E aí eu quero que vocês anotem. O assistente, anota para mim, por favor. Uma OBS, ou como vocês quiserem colocar, tá? O assistente pode tanto assistir a parte autora, como pode assistir a parte ré. Por que zorra? Isso é importante, manhã. Amores, isso é de suma importância. Vocês vão perceber que em outras espécies de intervenção de terceiros, você só pode atuar do lado de uma das partes. Por exemplo, no chamamento ao processo, só quem pode chamar é a parte ré. A parte autora não chama ao processo. Percebeu? Então, a assistência, ela tem esse diferencial, porque eu posso assistir tanto a parte autora quanto a parte ré. Eu posso ter como assistido a parte ré. Eu posso ter como assistido a parte autora ou minha própria. Já sei até o que vocês estão pensando. Poderia, em um processo só, eu ter assistente dos dois lados? Pode. Amores, eu vou te dar um exemplo que é muito, mas muito comum para assistência. É a ideia da curatela e da interdição. Eu interdito alguém porque ela não tem mais a capacidade, por exemplo, a capacidade mental, tá? Ela não consegue, de forma alguma, se manifestar. Não é porque é mudo, surdo ou cego, não, tá, meu povo? Ainda que a pessoa seja cega, ela consegue fazer a leitura em braille. Ainda que ela seja muda, eu desliguei aqui o celular que estava apitando. Ainda que ela seja muda, em questão das libras ou surda, ela consegue se expressar.
Eu estou falando daquela pessoa que não consegue se expressar de forma alguma, ou que a capacidade mental é totalmente reduzida a quase zero, ok? Porque se ela consegue expressar a sua vontade, não há por que haver a interdição. Ou então, se interditam pessoas que conseguem expressar a vontade, mas que essas pessoas, elas são pródigas. Por exemplo, aquelas pessoas que você deixam propriedades, patrimônio, bens, e você diz assim, meu Deus, vai dilapidar todo o patrimônio. Colocou qualquer dinheiro na mão da pessoa, some, né? Marido brinca muito a respeito disso com mulher. Eita, coloquei um dinheirinho ali na mão da esposa, já viu. Foi para o salão de beleza, sumiu o dinheiro. O pródigo, ele consome muito rápido o patrimônio, sem nem sequer se dar conta disso. E quando você pergunta com o que foi que você gastou, ele nem sabe te dizer. Ou quando a gente está falando dos ébrios habituais, aquelas pessoas que são verdadeiramente doentes, alcoólatras, e que não têm o domínio próprio, todo o valor vai ser, todo o valor que ele alcançar, que ele auferir, vai ser para saciar o seu consumo, entende? Vai ser para obter esse gozo, essa finalidade. Eu preciso saciar. Ou os tóxicos, e a gente está falando daquelas pessoas viciadas nas diversas espécies de drogas. Então, tirando a parte da capacidade totalmente reduzida ou da impossibilidade de comunicação, nós temos aí também, por outro lado, aquelas pessoas que, em virtude de algum vício psicológico, físico, essa pessoa pode acabar se desfazendo do seu patrimônio, dilapidando, e por isso acaba, por vezes, sendo interditado. Sem falar que nós temos a interdição total, tá? A pessoa não vai poder realizar nenhum ato da vida civil sem que haja a intervenção do seu curador. O curador assina por ele. Até para casar, a gente está falando de uma incapacidade total, esse curatelado iria necessitar dessa anuência, dessa intervenção do seu curador. E temos também aquela curatela, que é uma curatela parcial, apenas para alguns atos da vida civil. Então, olha, você curatelado, você que é pródigo, você que é ébrio, você que é tóxico, toxicomano, desculpa, você que é tóxico, a pessoa que é tóxica, né? Meu Deus. Você que é toxicomano, você pode se casar, você não precisa de alguém para assinar o termo da habilitação de casamento em virtude disso, ok? Você pode ir para um jogo de futebol, você pode comprar ingressos, você pode ir para um show. Agora, você não vai poder administrar os seus bens para vender bens imóveis, móveis, para adquirir carros, apartamentos. Você vai precisar dessa assistência desse seu curador. Eu estou explicando isso para vocês para dar o exemplo da assistência. Imagine o seguinte, eu tenho uma irmã, tá? Tudo aqui no meu exemplo, e essa minha irmã, ela sofreu algum acidente, e depois desse acidente, ela acabou consumindo aí diversos medicamentos que fizeram com que ela acabasse, olha, eu preciso de um medicamento mais forte, um medicamento mais forte. Ela foi passando para a maconha, depois precisou de algo que fosse mais forte do ponto de vista toxicológico, até chegar ali a cocaína. Ela já estava sendo usuária comum da cocaína. E daí nós propomos, então, a interdição dela para que ela não venha a dilapidar todo o seu patrimônio, para que com isso ela deixasse pelo menos de consumir a cocaína, ou ainda que venha a consumir, consuma, mas não dilapidando o seu patrimônio. Amores, nisso tudo eu vou e proponho, pensa comigo, eu vou e proponho a interdição dela. E justifico para o magistrado, conto a historinha. Olha, ela era uma excelente menina, estudiosa, sofreu um acidente de carro, não teve culpa, os analgésicos não davam conta, ela foi passando para algo mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte,
até que chegou nesse resultado aí. E a gente não pode deixar com que ela dilapide o patrimônio, até porque depois, se ela se recuperar, a pessoa tem que querer se recuperar, ela vai ter algo, ela vai ter como, digamos, se manter, ela vai ter como prosperar na vida, não vai ter dilapidado todo o seu patrimônio. Perceba que eu passo a ser a parte autora, eu estou fazendo um pedido em face dela contra o Estado, eu faço o pedido para o juiz. Lembra do Estado juiz, aquele que tem o poder de dizer o direito no caso concreto? Pois é, a minha irmã é a parte ré, o pedido é em face dela para que ela seja interditada. E aí, observa, a minha irmã acabou arranjando um namoradinho. Esse namoradinho conhece ela justamente quando ela está fazendo uso da cocaína, é usuário também, mas ele é aquele usuário mais contido, teria, entre aspas, um controle maior. E ele tem interesse que minha irmã possa administrar livremente os bens. E fica puto da vida comigo, porque estou me intrometendo na vida da minha irmã. Tudo exemplo, tá? Ele, portanto, por ter interesse no desfecho da demanda. Ele, porque tem interesse que a assistida, quem é a assistida nesse caso? Minha irmã, a namorada dele, que ela se sagre vencedora. Ele vai redigir uma petição. Ele vai redigir uma petição e vai dizer assim: olha, excelência, a bem da verdade, eu não sou nem mais namorado aqui da Luana, minha irmã, irmã da Ingrid Gil. Eu convivo em união estável com ela de fato, não de direito, mas de fato. Não tem um instrumento particular, não tem uma escritura pública, mas a nossa convivência é notória, com o fito de constituir família. Então, eu estou pedindo para ingressar no presente feito, no presente processo, para que eu possa assistir a Luana. Olha para mim, olha para mim. Quem é o assistente? Quem está assistindo. Quem é o assistente? O namorado da Luana. Quem é a assistida? A Luana. E daí, o namorado da Luana vai poder produzir prova em contrário, vai tentar provar por prova documental, prova testemunhal, tá certo? Que a Luana tem um vício, mas que esse vício está controlado, que ela está ali, já foi para uma clínica de reabilitação, que tem frequentado, inclusive, grupos de apoio. Por outro lado, olha que situação, isso caso real. Nosso pai, pai meu e da Luana, está puto com o namorado da Luana e diz assim: que absurdo, rapaz, como é que pode? Esse filho da P resolve ingressar no processo um namoradinho, já se dizendo companheiro dela. E diz assim: olha, Ingrid Gil, eu vou entrar nesse processo como seu assistente. E daí o pai, que é meu pai e pai da Luana, pede para ingressar no feito. Tudo isso não se pede de boca. Lembre que no processo tudo é peticionado. A nossa regra é que seja por escrito. Então, ele pede por escrito, isso mesmo, ele pede por escrito para ingressar no feito. Só que ele tem que escolher um lado. Olha que interessante. Ele vai assistir a filha Luana, que está como ré nesse processo e que não quer ser interditada, nem totalmente, nem parcialmente, quer cuidar 100% dos seus bens, do seu patrimônio, ou ele vai ingressar como assistente, como meu assistente, para justamente aduzir, confirmar que a Luana não tem condições de cuidar do seu patrimônio, que ela vai vir e pendiar. E aí imagine que ele escolhe o meu lado, que é o lado da parte autora, portanto, como ele está ingressando no feito, como ele está ingressando. Eu vou só te chamar e você tá aqui, eu não te quero para mim, não. Eu vou só colocar aqui no mute, pronto. Daqui a pouquinho vocês falam, certo, meu povo? Aí observe, eu falava do meu pai. Como meu pai, portanto, ele vai ingressar como assistente, tá? Ele, quem está ingressando, ele vai ser o assistente e eu serei a assistida, ok? Então, observa, bebês, presta atenção. Na espécie intervenção de terceiros, quem é que é o terceiro?
O terceiro é aquele que está ingressando no feito. E ele não ingressou originariamente, ele ingressou a posteriori. Então, quem é o terceiro? O terceiro é esse assistente. Esse assistente, ele vai ter que escolher um lado, ele vai ter que escolher uma parte. Por quê? Porque ele vai lutar a favor dessa parte. Pode ser tanto a parte autora, como pode ser também a parte ré, ok? E nisso, ele vai poder produzir provas, ele vai poder recorrer, ele vai poder chamar as testemunhas, tudo o que ele puder fazer para auxiliar do ponto de vista processual aquele processo. Vocês acabam percebendo muito a figurinha do assistente quando vocês assistem séries em que o pessoal está lá no júri, claro, isso em série de direito penal, e aí chega o assistente do promotor, o assistente da defensoria, para tudo, encontrei a prova, está aqui a solução do caso. Seria mais ou menos isso, claro, desculpe até o exemplo, mas voltado aqui para o direito civil, direito processual civil. A ideia da assistência é justamente o de auxiliar uma das partes, tá? Outra pergunta que se faz é a seguinte: qual a natureza da assistência? Bom, a natureza da assistência é a de que ela se trata de uma intervenção espontânea de terceiro, é uma intervenção espontânea. Ai, peraí, meu povo, que travou aqui um pouquinho. Agora foi. É uma intervenção espontânea de terceiro com o intuito de auxiliar processualmente, tá? Processualmente uma das partes. Processualmente uma das partes, ok? A gente tem também o fundamento. Então, se a natureza é uma espécie espontânea de intervenção de terceiro com o intuito de auxiliar uma das partes, nós temos também o fundamento, tá? Na sua prova pode cair isso. Qual o fundamento da assistência? Não tenham dúvidas. O fundamento da assistência é auxiliar uma das partes para que esta se sagre vitoriosa no processo. Vamos anotar aqui? Vem comigo, papel e caneta na mão, e você anota assim. O fundamento da assistência é o de auxiliar, uma das partes, até porque o assistente vai ter que escolher, tá certo? Vai ter que escolher um lado, obrigatoriamente. Auxiliar uma das partes por ter interesse jurídico no desfecho da demanda, ok? Por ter interesse jurídico no desfecho da demanda. Como assim, minha pró? Amores, esse terceiro, ele pode acabar, inclusive, sendo prejudicado com aquela decisão. Imagina que esse interesse ele tem que ser comprovado, porque o namorado da Luana ele vai ter que provar, por exemplo, que a Luana contribui com 60%, 70% das despesas, ela acaba quitando essas despesas, 60%, 70%. E que, portanto, se ela passa a ser curatelada, a aprovação, o pagamento dessas despesas dependerá do curador da Luana e que ele não tem interesse nisso. Por outro lado, o pai da Luana pode alegar que tem total interesse, ele pode acabar sendo prejudicado, porque se a Luana dilapidar o patrimônio, o sustento da Luana vai recair com certeza lá em cima do pai, no colo do pai, que vai acabar tendo que prover esse sustento, porque no dever da família existe essa ideia de você, que não é só uma ideia, é uma prática e é legal, e é um dever que tem-se de prover alimentos de pai para filhos, filhos para pais, e incluindo avós e tios.
Beleza, meu povo? Massa. Amores, deixa eu abrir aqui o chat, a gente vai prosseguir. Mas até agora eu quero saber de vocês o seguinte: tem alguém com dúvida até aqui? Deixa eu escrever aqui no chat. Se vocês quiserem liberar aqui o áudio de vocês, dúvidas, tá todo mundo entendendo direitinho? Posso prosseguir, meu povo? Contem aí. Rivaldo falou top. Dúvidas? Como eu acho que não tem, se precisar, vocês chamam aqui, perguntam, eu vou seguindo, tá? Vou seguir, Rivaldo. Ô, Pro, me dá aí outro exemplo. Amores, outro exemplo que eu costumo dar é o exemplo do sublocatário. Imagine o seguinte, a Jussara locou um imóvel para a Luciana, fez um contrato de locação. Esse é um imóvel residencial para a Luciana morar. Só que a Jussara não tem conhecimento jurídico e não colocou lá uma cláusula, não colocou, preste atenção, não colocou uma cláusula que vedasse a sublocação. Como não colocou, a Luciana, que está fazendo a faculdade de Direito na UNEC, em Nanuque, Minas Gerais, disse assim, poxa, tá tão difícil ter que pagar esse aluguel aqui sozinha, meu povo, R$700. Eu vou sublocar o quarto. E daí a Luciana faz um contratozinho sublocando o quarto, as dependências para John. Diz assim, ó, John, eu sei que você é homem, mas se cada um observar aí a privacidade, não tem problema. Você tem o seu quarto, eu tenho o meu, tá bom? E aqui estão as regras da casa. Você aceita? Aceita. Pronto. Luciana sublocou o imóvel para o John. Ela continua morando, mas subloca para o John. Amores, a Jussara descobre que tem um homem morando lá no apartamento ou na casa dela junto com a Jussara. E fica puta da vida. E diz, como é que pode? Eu loquei por R$700 para a Jussara e a Jussara ainda está fazendo dinheiro em cima de mim, porque ela sublocou por 500 para o John. Como é que pode isso? Não pode. Aí eu quero aumentar o aluguel. Aí a Luciana diz assim, não vai ter aumento de aluguel, a gente vai seguir o contrato. O reajuste é anual. Portanto, a gente vai ter que seguir a taxa escolhida, que é a do IGPM, e só ano que vem, bebê. Não dá para aumentar, senão sinto muito. Pacto da sum servanda, você assinou o contrato de locação, você na condição de proprietária, locadora, porque quis. Eu sou locatária, estou nos meus direitos. Você poderia, Jussara, ter colocado uma cláusula proibindo a sublocação, mas você não colocou, maninha. E aí, chora bebê. Amores, a Jussara fica puta e diz assim, não é possível, tem alguma coisa que eu posso fazer? Leva isso para o lado pessoal, nada parecido com a vida real, e diz assim, olha, eu já sei o que eu vou fazer. O locador, que é o proprietário do imóvel, não pode sair por aí aumentando o valor do aluguel. Ainda mais se tem um contrato por escrito. Tem que seguir a taxa escolhida INPC, IGPM, anual. Mas o proprietário, segundo a lei de locações, ele pode exigir de volta o imóvel locado. Em duas situações. Em 3 situações. A primeira, se o imóvel locado precisa de uma reforma, é uma reforma necessária. Meu povo, não é uma reforma voluptuária, não é uma reforma de embelezamento, não é uma reforma de utilidade, é uma reforma necessária. Ou reforma, meu tempo aqui já acabando, que absurdo. Ou reforma, ou são lá como os casarões antigos de Salvador, ou a zorra cai, beleza? Se for essa situação, ou reforma ou cai, a Jussara pode, portanto, despejar a Luciana para realizar a reforma. Ou então, se for a situação porque o poder público está exigindo de volta aquele imóvel, e aí, como a gente está diante de uma força maior decorrente do fato do príncipe, vocês aprendem isso em direito administrativo, força maior decorrente aí do poder da administração, está desapropriando
vai passar por ali, vai ser uma servidão, vai ser uma estrada, vai ser um poste, algo que vai beneficiar a comunidade como um todo, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, baú locação. Terceira situação, que é justamente a que a Jussara faz uso como locadora, como proprietária do imóvel, é justamente a de dizer assim, ó, eu quero o imóvel de volta, porque eu vou morar neste imóvel. Como é para a minha moradia, eu posso exigir o imóvel de volta. Amores, a Jussara, portanto, diz que quer o imóvel de volta para a moradia. A Luciana diz, não dou, porque você não vai morar coisa nenhuma, você tem outros imóveis, você está fazendo isso de pirraça. A Jussara entra com ação de despejo em face da Luciana. Quem é a parte autora? A Jussara, proprietária do imóvel, locadora. Quem é a ré? A Luciana, locataria, aquela que é inquilina. Nessa briga para saber se vai ser despejado ou não, quem é que ingressa como terceiro interessado? John, na condição de assistente. Ele vai assistir quem? Ele vai assistir a Luciana. Ele diz, olha, é do meu interesse. É do meu interesse que a Luciana se saia vitoriosa, que ela se sagre vitoriosa. Porque se a Luciana for despejada na locação, eu que sou sublocatário, também serei despejado. Portanto, tudo que eu mais quero é que quem se saia como vitorioso, quem se sagre vitorioso ou vitoriosa, seja a Luciana. Ele escolhe um lado, escolheu o lado da Luciana, ele vai ser o terceiro interessado, o John será o assistente e, portanto, a Luciana será a assistida. Perceba que na assistência existe um interesse direto. Vou colocar aqui. Na assistência, escrevam isso, por favor, existe um interesse direto, ok? Existe um interesse direto no desfecho da demanda, porque o assistente poderá ser prejudicado com a decisão, ok? Poderá ser prejudicado com a decisão que atingir o assistido. Foi justamente esse exemplo aí da locação e da sublocação que demos. Beleza, bebê? Tudo certo? Eu vou fazer o seguinte, vou encerrar aqui, porque daqui a pouquinho já me derruba aqui o Zoom. Voltamos daqui a 10 minutinhos, tá bom? Me aguarde.